Jean Carlin, salve, Pai. Que a paz seja convosco. Poderia falar sobre Deus ser, Deus emanado e emanação de Deus? Salve, né, moço? Posso falar isso sobre isso, sim. Mas e antes de nós falar sobre isso, vamos entender uma coisa. O que é Deus? Como nós já conversamos diversas outras vezes, Deus é tudo. E tudo é Deus. É a partir dessa concepção de que Deus é tudo e tudo é Deus, que surgem então os 3 deuses que o Che falou. Se você não trabalhar com a ideia do Deus é tudo, você não terá essas outras 3 coisas. Agora, se trabalhar, necessariamente terá que ter esses 3 deuses. Então, quem são esses deuses? Primeiro, Deus ser, um espírito. Claro, por quê? Porque Deus é inteligência suprema. E segundo o livro dos Espíritos, só o Espírito é inteligente. Ou seja, é o princípio inteligente do universo. Então Deus tem que ser um Espírito. Mas Ele não pode ser só um Espírito. Porque se Ele for Espírito, como eu já disse outra vez, você não vai excluir de ser Deus, por exemplo, o cocô do cachorro. Mas se Deus é tudo, o cocô do cachorro tem que ser Deus. E o que é o cocô do cachorro? Para que ele possa ser Deus. Uma emanação de Deus. Este é o segundo Deus. Tudo que você reconhece, tudo que você conhece e tudo que você não conhece são emanações de Deus. Porque são algo criados pela inteligência suprema através da causa primária de todas as coisas. Então temos o Deus ser, o Deus Espírito, porque ele é uma inteligência. E temos os deuses emanados, que são as formas que surgem através da ação da inteligência suprema. Agora, essas formas, pelo menos ilusoriamente, têm as formas são os deuses emanados. Então, mas essas formas têm uma movimentação, mesmo que essa movimentação seja ilusória. Quem cria essas movimentações? Deus. Porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Além de ser tudo, Ele causa tudo o que acontece. Então aí nós temos as emanações de Deus. Portanto, há um Deus ser, que é uma inteligência suprema, que emana pela causa primária outras formas, e que emana também pela causa primária a ilusão de ação dessas outras formas. Marcelo de Curitiba, eu estava relendo uma resposta sua sobre desobsessão
e vi que você falou que o espírito afastado, ao reencontrar a casa, o ex-obsediado toda arrumada, se reinstala e pode trazer mais 7 consigo. Por que desse número cabalístico? Tudo não é ilusão? Existe algum fundamento nesses números cabalísticos? Existe algum fundamento verdadeiro nesse tipo de coisa? Primeiro que quem fala isso não é eu, é Deus. Através de Cristo, através de Jesus Cristo. Essa citação de que ao você ir puxar um demônio, e o demônio voltar e encontrar a casa arrumada, sair e buscar mais 7, este número exato, é uma fala de Cristo. Então eu diria que neste caso específico, você deve procurar o próprio Cristo e perguntar a ele. Eu não saberia lhe responder. Quanto aos números cabalísticos, sim, os números cabalísticos possuem, dentro da ilusão criada pelos egos, alguns determinados significados. Porém, esses significados são significados espirituais, universais, que o ego humano não consegue compreender. Repare, a viagem de Moisés pelo deserto dura 40 anos. As tentações de Cristo no mesmo deserto dura 40 anos. Coincidência? Desculpa. 40 dias o Cristo, não é 40 anos. Coincidência? Não! Tem algum referencial aí. Mas esse referencial que está embutido, vocês agora ainda não conseguem entender. Então, por isso, não se preocupe com quantos espíritos o espírito que voltar vai chamar. Mas preocupe-se sim em não receber nenhum de volta. Sabe, nós estávamos no Chaucal outro dia, e uma pessoa me perguntou a respeito de prometia. E eu disse, aqui nessa casa, por exemplo, o médium já achou uma grande vantagem fazer uma prometia onde deu a perna para um espírito que não tinha perna. Mas só que saiu dali, o espírito perdeu a perna de novo. Isso o médium não viu. Então, da mesma forma, vocês que fazem a tal da desobsessão, não veem quando o espírito volta. Acham até que é outro. Se aquele consulente voltar àquela caixa, que normalmente ele não volta. Diz, olha, não melhorou em nada a minha vida aquela caixa, eu vou procurar outra. O que também, por parte do consulente, é uma ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer o que está acontecendo. Então não se preocupe com quantos vão voltar. Nem se preocupe em decifrar este número cabalítico. Saiba que eles têm alguma razão de existir, mas que Deus lhe revelará na hora que tiver que se revelar. Eu gostaria de aproveitar aqui a pergunta do Marcelo. Pai Joaquim, para dizer o seguinte: mesmo a apometria, mesmo a desobsessão, elas são feitas por ordem de Deus e têm um sentido. Porque Marcelo fala aqui da ilusão, é tudo ilusão? É ilusão, mas é uma ilusão causada por Deus e tem lá os seus motivos que talvez a gente não possa saber ou até possa às vezes. Pode. Qual é o motivo para toda ilusão que Deus cria, minha filha? Prova. Só isso. Então, aquela ilusão de ter colocado uma perna no espírito foi
Prova para os médiuns, prova para as pessoas da caixa, prova para o espírito, prova para os apoiadores espirituais. Prova para todos. Então por isso eu estou dizendo, o médium Chico vangloriou de ter feito. Este é o problema, não é ter feito. É o médium ter deixado o seu coração vibrar na emoção de conquista, de realização que o ego criou. Aí está o problema, não o que foi feito. Armando, para o espírito, tudo além da primeira consciência é ilusão. Todo e qualquer desequilíbrio que se possa experimentar tem sua origem na primeira e única consciência. Os desequilíbrios podem mostrar... Vamos parte por parte, Joaquim está pedindo. Então vou reler. Para o espírito, tudo além da primeira consciência é ilusão. Não! Para o espírito, tudo que ele vive como real é real. A ilusão não é para o espírito, é para o universo. Sabe, o espírito que está, vamos dizer assim, ligado ao seu ego, acredita que ele é você. Ele não acha que ser você é uma ilusão. Nem na primeira consciência ele sabe disso. Ele acha, na primeira consciência, ele acredita piamente que ele é você. Sabe, senão a ilusão não tem razão de ser. É o que eu digo, você precisa se libertar da ilusão. Saber que a ilusão é ilusão, que você não sabe. Então, o universo sabe que fala o nome dele, filha, aqui. Fala aqui. É uma ilusão, mas o espírito que está ligado ao ego que tem este nome, não sabe. Pode continuar a ler, filha. Todo e qualquer desequilíbrio que se possa experimentar tem sua origem na primeira e única consciência. Isso é um pouco mais difícil de explicar, mas eu vou simplesmente falar o que o Kina ensina. Mas antes quero deixar um detalhe. A primeira consciência não se desequilibra. Jamais. Então o que acontece? O que acontece é que o que o Krishna fala, respondendo à pergunta se a mente primordial é escrava ou livre. Ele diz assim, se nós analisarmos, a consciência primária está presa à ilusão. Seria o desequilíbrio que você falou. Aí o Krishna fala, mas se analisarmos melhor, a própria escravidão à ilusão é uma ilusão. Então, a mente primária não é escrava de nada. Ela está iludida, achando que está vivendo uma ilusão. Mas ela não está vivendo a ilusão. É uma ilusão que ela vive. São coisas diferentes que, como eu disse, não dá para explicar para vocês. Então, o que eu posso lhe dizer é que a mente primária está sempre equilibrada. Mas tem a ilusão de não estar. Mas essa ilusão de não estar não desequilibra a mente primária. A respeito disso, moço, só uma tolinha. Krishna vinha com um seguidor no deserto e disse para ele, olha, estou com sede, você pode pegar água para eu? Esse seguidor saiu
em busca do rio, e quando chegou na margem do rio, viu do outro lado uma menina muito bonita. Apaixonado por ela, atravessou o rio, foi na casa do pai, pediu a mão da menina em casamento, casou com ela, teve o primeiro filho, foi trabalhar na roça do pai, teve o segundo filho, e um dia choveu muito, o rio encheu e a água matou essa mulher. E no auge daquele desespero dele ver a mulher e os filhos sendo arrastados pelo rio, ele ouve uma voz: eu estou com sede, cadê minha água? Então veja, tudo aquilo que aquele seguidor de Krishna viveu era uma ilusão que aconteceu sem um fragmento de tempo. Aconteceu de uma hora, vamos dizer assim, num segundo só. E ele achou que tinha vivido anos com aquela mulher. Então veja, tem certas coisas com relação ao funcionamento da consciência primária que eu não posso explicar para vocês. Por quê? Porque não há ideias, não há palavras, não há sentidos que os façam compreender isso. Então, com relação ao que você falou, apenas entenda que a consciência primária do espírito jamais se desequilibra, mesmo quando está vivendo uma ilusão, porque ele está tendo a ilusão de viver uma ilusão. Continue a pergunta. Os desequilíbrios podem mostrar o nosso afastamento de Deus, mas não mostra o quanto falta para chegar. Esse processo é eterno. Comente, por favor. Veja, que desequilíbrio. Nós já falamos aqui, o universo e tudo que existe nele é único e estável. Se você fala em desequilíbrio, você acaba com a estabilidade do universo. Algo se desequilibra e depois vai se desequilibrar. Que é um dualismo. E mais, você fala, este desequilíbrio lhe afasta de Deus. Mas se lhe afastar de Deus, você vai voltar para perto de Deus depois? Cadê a estabilidade? Cadê a unidade? A Fia quer fazer uma pergunta. Eu quero saber se esse desequilíbrio, que o Armando está citando, não pode ser o desequilíbrio sentimental, que é o que importa realmente. E nós sabemos que durante as provas, a prova é justamente manter esse equilíbrio emocional. Fia, este desequilíbrio não existe. O que você tem é a ilusão de estar desequilibrado. É o que eu acabei de falar de consciência primária. Na verdade, o universo está todo único e estável o tempo inteiro. E você tem a ideia de não estar. Você tem a ilusão de não estar, o que é bem diferente. Então você está junto a Deus, mas ilusoriamente se acha afastado dele. Por ilusoriamente achar que está afastado dele, você passa a sentir-se como se estivesse. Mas não está. Só está se sentindo como se estivesse. É isso que eu preciso, eu preciso não. É isso que vocês precisam entender. Todo e qualquer processo a que vocês se refiram do universo, aonde contenha um dualismo, ou seja, um equilíbrio e um desequilíbrio, um estar perto, um estar afastado, é apenas a ilusão de estar. Você está sempre parado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa sempre. Só tem a ilusão de não estar.
nessa história do Kisna, o empregado estava parado buscando a água. E nessa loucura ou ilusão, ele viveu um casamento, zelou filhos, que fez quiações e viu o rio encher e matar a mulher e os filhos. Mas ele estava parado, estático. Ficou calo isso? Então só lhe comentando como você pediu. Não posso comentar um desequilíbrio, a não ser lhe dizendo que não há desequilíbrio. O Espírito está no universo, espiritando, amando, em proximidade com Deus, junto a Deus, e tem a ilusão de não estar. Jean Calvin diz: ouvi dizer uma vez, o primeiro gerou o segundo, e o primeiro e o segundo geraram o terceiro. Isso tem a ver com os três deuses, ser, emanado e emanação? Ser, emanado e emanação? Não sei, eu nunca ouvi isso. A respeito do que se fala isso? Quem é este primeiro que zelou o segundo, para os outros dois zelar o terceiro? Se você pensar dentro de uma lógica humana, sim. Deus zela os deuses emanados e o Deus e os deuses emanados zelam a emanação de Deus. Sim, mas eu não posso lhe situar porque eu não conheço o contexto onde você leu isso. Bruno, como você consegue ensinar há tanto tempo sem ter posse moral do que ensina e nem ser um professor da lei? Porque eu nunca disse a ninguém que ele estava errado. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, porque eu nunca disse a ninguém que eu estou certo. Terceiro detalhe, porque eu nunca exigi que ninguém acreditasse em eu. O professor da lei é aquele que acha que ele está certo. E por achar que está certo, quer que os outros o considerem como certo. Eu simplesmente venho aqui e falo. Agora, se eu estou certo ou se eu estou errado, eu não sei. Se você achar que eu estou certo, eu vou estar certo, para você. Se você achar que eu estou errado, eu vou estar errado, para você. Para os outros, é outra verdade, é outra coisa. Então, por isso eu consigo não ter posse moral. Por quê? Porque eu não possuo o que falo, apenas falo o que digo. E quando consigo não ser um professor da lei, por quê? Porque eu não me considero certo, e os outros errados, nem cobro que os outros me considerem certo. Sabe, uma vez, numa casa eu estava falando sobre... Aí eu estava falando da maçonaria, e aí uma pessoa da plateia me disse, eu sou maçom, o senhor está falando é errado. O senhor não sabe o que é maçom. Aí eu disse para ele, então me explica. Pergunta se ele explicou, ou se ele entendeu que ele estava querendo me ensinar o que era maçonaria. É isso. É por isso que eu nunca, apesar de falar tantos anos a mesma coisa, com tantas palavras diferentes, graças a Deus, não me considero professor da lei. Joaquim, eu não sei que pergunta que você tinha feito para o Jean Calvin. Ele respondeu aqui, Deus. A pergunta que eu fiz é em que contexto ele leu essa, um zelou dois e dois zelaram o terceiro. Em que texto, em que contexto? Ainda sobre a pergunta do Armando, ele diz o seguinte, ousei falar sobre um desequilíbrio da primeira consciência por ter entendido isso do que foi postado esta semana no www. Tentei mencionar o desequilíbrio como a metáfora de Adão e Eva, que viviam no paraíso e foram expulsos, ou seja, se desequilibraram. Veja, volto a repetir,
tudo que lhe vem à mente é uma ilusão. Então você teve essa ideia. A ideia de que houve um desequilíbrio inicial. Deixa eu lhe explicar uma coisa, moço. Tudo que você ouvir falar sobre espiritualização, não importa a que doutrina pertença, é um caminho de evolução. Acreditar na doutrina católica é um caminho. Acreditar na doutrina espírita é um caminho. Acreditar no que o Joaquim fala é um caminho. Porque a realização é a fusão perfeita com Deus. Ou melhor, retomar a consciência da fusão perfeita com Deus. Mas isso está muito longe de vocês, está muito longe de mim. Então, vá caminhando, vá acreditando nas coisas e depois vá desacreditando. Por isso é que eu sempre digo, nunca transforme nada que você tiver consciência em uma verdade absoluta. Porque amanhã vai mudar. Quantas vezes eu mesmo já mudei com pessoas que vocês tiveram a partir do que eu falei. Sim, é necessário. São caminhadas. A elevação espiritual, moço, eu já disse isso, é como se você estivesse dentro de um prédio imenso. Ocupasse um quarteirão inteiro, tivesse 300 andares, e você tivesse um martelinho na mão, que você tinha que derrubar tijolo por tijolo. Só que tem um detalhe, cada vez que você não quebra um tijolo, você coloca outro, que você terá que quebrar. Então, mesmo no processo monita, muitos acabam com prédios maiores do que quando começaram. Por quê? Porque vão criando ideias monita. E o monismo é o final de todas as ideias. É a história que me perguntaram outro dia, e eu já falei disso também aqui. Joaquim, o que é universalismo? Eu disse, universalismo é universalismo. Agora, se eu lhe definir o que é um universalismo, estarei criando um universalismo. E com isso estarei acabando com o universalismo. Porque eu criei uma individualidade, uma particularidade. Então não tenha cultura individual, ou seja, não tenha certeza de nada. Quando eu disse para você ler tudo que nós já tínhamos falado, foi no sentido de você destruir verdades, não criar novas. Jean Carlin respondeu aqui de novo, criação do mundo. Agora, tem como você comentar? Sim, criação do mundo. O que é o mundo? É o plano espiritual, mas para você, né? O mundo para você, não o universo como universo. Isso você nem sabe, você que eu digo o ego humano, você nem tem condições de compreender o que é o universo, que dirá como ele foi feito. Então, o mundo de vocês é criado assim. Um faz dois, ou seja, Deus cria você, e você e ele criam o que você faz. Você e ele, no sentido de você assar que cria. Na verdade, é ele que faz tudo. E vocês só levam a fama. Jean Carlin pergunta, qual o melhor local da estrutura para se bater e derrubar o prédio, ao invés das paredes? Não existe. Veja, sempre que surge uma rajão achuamento,
essa rajão surgiu a partir de alguma coisa que está arquivada na sua memória. Por exemplo, os traumas. Se você teve como criança alguma experiência má com relação à água, por exemplo, você vai ter o medo de água e nem sabe por quê. Então não há como se combater de uma vez só. Por quê? Porque assim como no prédio, as vigas que sustentam as suas verdades estão escondidas. Você precisa ir derrubando tijolo por tijolo. Às vezes até você bate num, cai dois. Ótimo. Mas isso é o máximo que você vai conseguir. Marcelo de Curitiba. Joaquim, você sabia que a Fraternidade Ramatiz, aqui de Curitiba, pegou fogo nesta quarta-feira última? Então, por que será que um grupo que estava fazendo tanta coisa boa, de repente, se vê abalado desse jeito? Seria um ataque daqueles que não queriam ver essa obra realizada? Moço, por favor, não me leve a mal. Mas às vezes eu me pergunto, que será o Deus que vocês acreditam? Sabe, às vezes eu fico neste ego aqui, me perguntando, poxa meu Deus, que Deus esses humanos acreditam que é você? Você me fala de uma caixa aberta para Deus, prestando serviços a Deus, e me diz que ela pode ser destruída por espíritos que não querem ver a obra de Deus? E onde fica o amor de Deus? Onde fica a onipotência, a onisciência, a onipresença? Onde fica o Senhor do universo nessa história? Sabe, vocês acreditam em Deus, mas não acreditam em Deus. Acreditam naquela velha história de Deus se confrontando com o diabo. Olha, mesmo nessa história, o diabo é mais fraco que Deus, porque ele é só um príncipe, enquanto Deus é um rei. Não, moço, não pode, isso não pode ter acontecido. Agora eu lhe pergunto, o que essa casa estava fazendo de bom? O que é o bom que essa casa fazia? O que você acha bom? O que você acha que uma casa deveria fazer? Mas será que o que você acha é o que Deus acha? É a primeira pergunta que eu tenho a lhe fazer. As que não, né? As que Deus sabe melhor as coisas que você. Então por que estranhar? Segundo detalhe, e aí esquece tudo que eu falei até agora. Só para lhe dizer uma coisa. Tudo que lhe vem à consciência, seja através das percepções ou da formação mental, é uma prova. É uma prova para ver se você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no momento em que você vibra contra os supostos agentes do acontecimento, sejam eles encarnados ou não,
você não amou. Sabe? A malha de Jeaxim destruiu? Eu vou lá e reconstruo. Não a malha de G. Meu Deus, que coisa horrível. Houve uma destruição. É bem diferente, viu? Marcelo, respondendo a uma pergunta sua, doutrinando espíritos encarnados e desencarnados. Eles agiam doutrinando espíritos encarnados e desencarnados. E isso é bom? Isso é bom? Segundo, será que a doutrinação estava realmente levando a Deus, ou que cada um acha que é certo? Não, meu filho, você tem que amar o outro, você tem que fazer. Ele nem sabe o que é amor e está falando de amor. E a terceira, que é o que a filha falou, será que alguém é capaz de doutrinar alguém? Se for, entrou no livre-arbítrio do outro. Acabou com a opção livre que o outro tem. E pare que, afinal de contas, as coisas que faziam não eram tão boas assim, viu? Marcelo diz, acho que sim. Não é, de certa forma, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, não ponha este peso nas minhas cotas. Como eu disse para o moço, eu só estou falando. Se você quiser, você tem que se doutrinar. Jamais eu vou doutrinar alguém. Jamais eu vou interferir no livre-arbítrio de alguém. O que eu estou fazendo aqui é falando. O resto tudo é por conta sua. Você está ouvindo. Você faz o que quiser com isso. Eu não estou aqui para doutrinar. Eu estou aqui só para falar. Moço da Curitiba, só um detalhe que eu esqueci de lhe dizer. Você me perguntou se eu sabia do enchendo, ou seja lá o que tem acontecido. E eu digo que não. E no livro dos Espíritos isso fica bem claro. Cadeco pergunta, o Espírito sabe de tudo? E a resposta é, o Espírito sabe aquilo que lhe é preciso saber. E eu não precisava saber nada dessa casa. Nada tem a ver com a nossa missão. Eu não fui nessa casa, eu fui na sua. De lá eu sei algumas coisas. Marcelo comenta, ok, Joaquim, eu já pensava assim, imaginava que você responderia desse jeito. É que eu queria escutar a sua opinião de qualquer maneira. Obrigada. Como eu disse, eu estou aqui para falar. Você está aí para perguntar. Então pergunta e eu falo. É assim mesmo, olha. Eu vou perguntar. O que ele vai falar, eu não sei. E vamos dizer assim, brincar esse teatinho. É igual a criança brincando de roda. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Brinque de perguntar, que eu brinco de responder. E aí nós vai brincando, tira toda a seriedade que não tem mesmo isso aqui, e aí as coisas ficam interessantes para a elevação espiritual. Agora, aquele que vem aqui naquela fichula de aprender, de saber, de conhecer, muitas vezes sai frustrado. Nós temos aqui algumas questões do Armando. Vamos ver se dá tempo da gente ler tudo hoje, né, Armando? Estão humanizados os espíritos ligados a um ego. Essa é a situação dos encarnados. O encarnado não tem acesso às coisas do espírito, que é nem do mundo espiritual ao qual pertence.
É difícil não se frustrar ao saber que seus sentimentos não têm como chegar aos espíritos ligados ao ego. O encarnado não tem como saber dos seus reais sentimentos. Seus pensamentos é Deus quem dá. Moço, deixa eu só falar uma coisa. Não existe espírito encarnado. Olha que grande novidade. Existe o espírito e existe o ego. O ego como ilusão, não como realidade. Mas não existe espírito que seja o ego, ou seja, esteja encarnado. Existe espírito que tem a ilusão de estar. É como a filha me disse outro dia, por que Deus é egoísta? Por que ele não diz isso para a gente? Ele disse, mas você já sabe. O ego não sabe, mas você sabe. Então por que você está se preocupando em saber? Sabe? Tudo que você está falando, na verdade é o ego que não sabe. Mas o espírito sabe. E é o ego que está inconformado dele não saber. Sabe por que o ego está inconformado dele não saber? Porque o ego quer ser Deus. O ego quer reinar sobre as coisas. Não que ele queira. Essa é, vamos dizer assim, a propriedade íntima com a qual as verdades do ego são criadas. Poderíamos dizer que o ego é... Ai, perdi a palavra agora. Esqueci que eu ia perguntar. Que o ego seria como Adão e Eva querendo ser Deus. É essa a prova. Deus nos dá um ego que quer ser Deus, como Adão e Eva. Isso. Deus lhe dá como prova, para ver se você acredita nele, um ego que se declara capaz de conhecer as coisas e separar o bem do mal. Mas ele apenas se declara, ele não sabe. Por quê? Porque para ele saber, ele teria que conhecer a realidade, e só Deus a conhece. Então veja, moço, o que você está falando aqui, não é você que está falando. É o seu ego. O seu ego inconformado de não ter o controle das coisas. Diga, tá certo, ego. Você está inconformado. Eu não vou ficar. Eu vou manter meu coração livre dessa inconformação. Ah, você não sabe? Então tá, você não sabe. O dia que eu me libertar de você, o tal do ego, eu vou saber. Tudo isso potula sentimental, não razão. Então sim, essas palavras são lindas e maravilhosas, até aqui. Mas são palavras de um ego, inconformado por ser um ego. Ou seja, inconformado por não ter domínio sobre o mundo. Agora, essa inconformação do ego não é uma coisa ruim ou má. É a sua prova. Eu já lhe disse isso. Repare que o seu ego sempre faz uma pergunta aonde ele quer criar alguma ação para você. Essa é a sua prova. Está muito caro para eu isso. O seu ego é formado por lixo, por essa ideia de agir. E quando não conseguiu agir na materialidade, o seu ego, movido por outros egos, criou a ideia de agir na espiritualidade. Aí você vem ouvir eu disse que nem na espiritualidade você age, seu ego, ilusoriamente, sabe, ficou nervoso. Como? É igual a filha. Agora eu perdi meu sono, não sei o que vai acontecer depois da morte. É o ego, sabe? Eu tinha tudo sob controle, tudo arrumadinho, tudo nas gavetinhas chetinhas, e vem um tal de Joaquim e bagunça tudo.
Sim, por quê? Porque tudo que você tem chetinho, gadadinho, na gavetinha chetinha, é sua prova. Para ver se você acredita que está chetinho de ter isso. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu ainda nem falei para a FIA. Eu estava indo agora há pouco e a FIA disse para eu assim, você está indo de eu porque eu estou fazendo a casa um zoológico? Eu disse, não estou indo disso. Eu estou indo porque eu posso antever a prova. A FIA tem um ego que exige limpeza. Há dois cachorros, um coelho e um gato, que vai cagar e fazer xixi tudo quanto é canto, mas no ego não vai deixar de exigir que esteja limpo. Olha a prova! Olha a prova! O ego exige limpeza. Ao mesmo tempo, o ego que é a percepção de sujeira de animais. E eu estou indo. E eu ainda nem tinha se atendido a isso, porque está lindo e maravilhoso ficar com o gatinho no colo. Agora, na hora que ele estiver misando e cagando, aí eu quero ver. Deu para compreender agora como funciona o tal do ego? É assim. Vamos dizer assim, ele cria ações contrárias àquilo que ele quer. Justamente para lhe pôr nessa luta entre fazer o que quer ou aceitar o que o ego diz. A filha perguntou se precisava aceitar o calo. Mas ela, quando eu não choro, ela cobra que eu seja. Então agora eu fui. Não. E aí ela disse, então vou jogar esse gado no mato. Não vai, porque ela não pode jogar nada. O ego não vai fazer isso. Porque aí estaria acabando povas. Ela vai descer aqui, vai assar lindo e maravilhoso e amanhã vai singar. Aí depois da manhã vai assar lindo e maravilhoso, depois vai singar. É vicissitude que o livro do Espírito fala. Isso se chama aula de espiritismo na prática. Agora, dizer que Oxê arruma o gato, mas que a encarnação tem como objetivo viver vicissitudes, isso é aula de materialismo na prática. A vida é isso, a existência carnal é isso, é o ego sempre criando situações que se contrapõem a coisas que ele diz que é certa. Sabe, quando você vê uma pessoa na rua fazendo algo errado, é uma vicissitude da sua vida. É o ego que anda a percepção de ver o errado porque existe um certo e ele quer jogar você sempre nessa, vamos dizer, nesse dualismo. Para quê? Para ver se você ama mais a Deus e ao próximo ou se você fica preso ao dualismo e sofre até prazer. O Anton havia colocado uma pergunta aqui, Joaquim, só que você me desculpe, Anton, ela ficou meio perdida agora, né? Eu vou ler, e se você quiser esclarecer embaixo do que se trata, né? O Anton havia perguntado, o Espírito sabe, mas como sabemos isto? Eu já não sei mais o que é isto, porque ficou um pouco longe a pergunta. Você sabe? Foi quando eu disse, você já sabe. Acho que foi quando eu disse, você já sabe. Oxê, espírito sabe, mas o ego não sabe. E não pode saber e não tem como saber. Porque o ego não sabe de nada. Tudo que o ego sabe é Deus que cria essa sapiência, essa sabedoria. Marcelo, veja a mensagem de apoio que passei ao grupo Ramatiz, né, Marcelo? Já havia escutado certa vez de uma entidade. Foi dito, não se importem com estas paredes ou com este teto. Se tudo isso acabasse, mas ainda houvesse os filhos da corrente e o sentimento que os une, esta casa continuaria existindo sob a luz da lua e das estrelas. Olha, grande mensagem, que aliás me lembra uma outra coisa, que eu comentei também no São Carlos outro dia.
Vocês sabiam que está proibido a entrada de espíritos na casa espírita? Não pode haver manifestação espírita, incorporação, psicografia, fala, nada disso pode haver. É só o palestrante que pode falar. Mas o que é o centro espírita de verdade? Se não aquilo que acontece fora das percepções humanas. Mesmo na ilusão do sexto plano, existe uma sala junto à ilusão do sétimo, onde espíritos são atendidos. Ali é o centro espírita, não aqui. Ali é o centro dos espíritos. Aqui é o centro dos homens. Sabe? É preciso demitificar e acabar com a hipocrisia. O centro espírita é dos espíritos. E o espírito faz o que tiver que fazer. Então não importa se tem casa, se vocês se reúnem na mata, ou se vocês simplesmente fazem sem estar nenhum perto com o outro. O que importa é o que acontece no astral. Tem uma pergunta aqui, mas não apareceu na tela de quem é, só tem 2 pontinhos. Joaquim, semana passada perguntei sobre Krishnamurti, mas na verdade queria saber mesmo comentários sobre a sua obra e não sobre o ego. Eu já falei, a obra de Krishnamurti, a obra de Cristo, a obra de Buda, a obra de Krishna, não são obras de Krishna, Buda, Krishnamurti ou Cristo. São ilusões que Deus cria. O que é a Bíblia? É uma percepção. É uma criação do seu ego. E quem cria as coisas através do seu ego? Deus. Então o que é o ensinamento do Krishnamurti? É uma criação de Deus. Mas também é, a revista pornográfica também é. Não é só Krishnamurti que é. Agora, qual é a função de Deus ao criar? O que quer Deus ao criar? O que Krishnamurti escreve e a revista pornográfica? E passar uma prova. Vê se você vai ficar lecânime ou se você vai se vibrar com as emoções que a sua razão cria a partir da percepção daquele texto. Continuando então os questionamentos do Armando. Não há nada que se possa fazer. Tudo está feito, disse o Cristo. E há de se chegar ao tudo, todo, amando. Mas o encarnado não conhece o verdadeiro amor. Premissa para se universalizar. Como o encarnado é o ego, ele nem precisa conhecer o amor. Sabe por quê? Porque o encarnado não tem que se universalizar. O encarnado não tem que evoluir. Quem tem que se universalizar é o espírito. Ou melhor, ele não tem que se universalizar, porque ele já é universal. O que ele tem que fazer é libertar-se da ideia de não ser. Só isso. Mas uma vez o ego querendo ser alguma coisa, o ego querendo fazer alguma coisa. Continuando, mas há de chegar ao amor sem ter a mínima ideia do que isso seja. Como? O ego jamais vai chegar ao amor. Então não se preocupa com isso. Ou melhor, se o ego se preocupar, você não vive o seu coração nessa preocupação. Quem tem que chegar ao amor não é o ego. E nem o espírito. Porque o espírito já ama. O que o espírito tem que perder é a ilusão de não estar amando. Então ele não tem que chegar a lugar nenhum. Ele já está onde tem que chegar. E o ego? Este não vai chegar nunca a lugar algum. Vai sim, à morte, ao fim, à dissolução. Estou perguntando se o que o ego, que ele acabou de falar,
não consegue enxergar o amor, não consegue chegar ao amor, teria conotação com aquilo que Paulo disse, que hoje nós vemos por espelho, e amanhã virá o que é perfeito, e enxergaremos face a face. Isso não tem a ver que a gente não chega ao amor, o ego, mas em espírito, um dia chegaremos ao amor. Exatamente. É exatamente isso. E Paulo, nesse aspecto, vamos dizer assim, o tempo inteiro assim. Ele diz assim, olha, se há um corpo material, há um corpo espiritual. O corpo material morre, acaba, mas o espiritual fica. E o corpo espiritual não é igual ao corpo material. Por quê? Porque as estrelas não são iguais. E aí ele termina dizendo, no dia que nós atingir o espiritual, a vitória será completa, a morte será destruída. A morte não é o morrer, é o viver. Você está morto quando acha que está vivo. O que vai destruir, que é o que o moço falou, é a ideia de estar vivo. A ideia de existir como ser humano. A ideia de que as coisas humanas existem. Essa fase de Paulo, que é, vamos dizer assim, a mesma coisa que quis na fala, deixa bem claro que hoje vocês olham em espelho, ou como quis na fala, o Maia, que é uma milagem, que é um reflexo de algo que existe. Então vocês hoje olham, entre aspas, o amor, mas não tem como saber o que é o amor, porque o que vocês veem é o reflexo do amor. Só quando você se reconhecer frente a frente, ou seja, só quando você estiver na sua consciência primária, aí você vai poder saber o que é amor. E aí você vai compreender que sempre amor. Só tinha a ilusão de que a imagem do espelho era a realidade. Perfeito. É exatamente isso que você falou. E Paulo, por favor, se alguém quer entender espiritualismo, leia Paulo. Como ele diz, ele aprendeu conquisto no mais alto céu, ou seja, sem nenhuma influência dos conceitos humanos, o ensinamento de Jesus Cristo. Jean Carlin pergunta, um avatar é uma ilusão? Sim. O Buda é uma ilusão. O Krishna é uma ilusão. Jesus Cristo é uma ilusão. São personagens de um mundo ilusório. E no mundo ilusório só pode existir uma ilusão. Tudo é ilusão. Tudo que você conhece ou reconhece pela razão é uma ilusão. Agora veja, não queira saber que é uma ilusão. Porque saber que é uma ilusão, na verdade você está tendo a ilusão de saber. Porque você nem sabe o que é ilusão. Ilusão para você é um conceito. Como o moço disse, o critério de ilusão para você ainda é algo que você está vendo no espelho. Então não saiba de nada. Continuando aqui então a questionamento do Armando. Não compreendo o estímulo ao, entre aspas, bata e a porta se abrirá. Uma vez que só será aberta quando Deus quiser. Por que nos foi dito para fazer isso, se nada podemos fazer? Moço, grande pergunta. E eu vou lhe responder simples, fácil.
Por que foi dito isso? Primeiro que não foi dito. Deus criou no seu ego a percepção de que deixa a verdade. E por que ele fez isso? Porque é sua prova. Se você acredita piamente que basta pedir para receber, continue pedindo, que você vai continuar recebendo de vez em quando e outras vezes não. Mas não importa se você recebe ou não, você ainda está preso ao prazer e à dor, ao dualismo, às ilusões. Então esse bata que eu abilei, como aliás qualquer ensinamento, é algo que Deus põe na sua cabeça. E criou uma compreensão e disse: agora, você vai me amar acima dessa compreensão ou vai continuar acreditando que isso é real? É tudo tão sublime e cruel ao mesmo tempo. Não falo de dois lados da mesma moeda. Parecem estarem fundidas no mesmo lado. Isso. Sim, a crueldade e a sublimação estão fundidas num só ponto, no seu ego. Não existe nada sublime ou nada cruel. Existe dentro de você a ideia de que algumas coisas são sublimes e de que outras são cruéis. Então sim, são dois lados da mesma moeda. Desculpa, é um lado só de uma moeda. Você, ego. São os dualismos que existem na moeda você, ego. O fazer, entre aspas, do encarnado, é um eterno, entre aspas, nada, incentivado pela espiritualidade a seguir rumo ao inevitável amor incondicional. Deixa eu repetir aqui. O fazer do encarnado é um eterno nada, incentivado pela espiritualidade a seguir rumo ao inevitável amor incondicional. Que espiritualidade? André Luiz, Emmanuel, de Caboclos Pé na Banca, de o Gandão que você conhece. Desculpa, moço. Só existe Deus. E a ideia das múltiplas personalidades. Então é Deus que lhe incita a fazer tudo para alcançar o nada. Para quê? Para lhe propor uma prova. Para lhe testar se você acredita na realidade, Deus, o universo uno, único, estável, ou se você fica preso às ilusões como realidade. Nosso amar, quanto encarnado, nunca se saberá, eu acho que é enquanto encarnado, nunca se saberá se o objetivo foi atingido ou não. Nos dizem porque não temos como ver a luz. De que servem todas as mensagens esperançosas que nos chegaram e chegam, se só sairemos desta quando Deus quiser? De que servem as mensagens esperançosas, se vocês só sairão dessa quando Deus quiser? Primeiro que vocês não sairão dessa quando Deus quiser. Sairão dessa quando saírem. Deus não pode decidir sua elevação espiritual. Ele sabe o quanto você vai fazer, mas não pode decidir por você. Ele sabe o que você vai decidir, mas a decisão é sua. E para que servem as mensagens esperançosas? Prova. Olha, outro dia me perguntaram assim: Joaquim, comenta o livro do Espírito quando se fala como se reconhece um homem de bem. E aí a própria pessoa diz: se reconhece o homem de bem quando nas ações ele está ligado ao mundo espiritual. Então, quando na
para que cheve as mensagens esperançosas. Cheve para ver se você é um homem de bem. Ou seja, para ver se você está lendo as mensagens esperançosas, se ligando no mundo espiritual. Ou seja, tendo a esperança da felicidade do outro mundo. Ou se você quer exigir essa felicidade agora. O Armando esclarece aqui, Pai Joaquim, que ele usou a expressão espiritualidade quando ele deveria ter usado Deus. Então sim, foi o que eu disse. Deus é a espiritualidade. E por que Deus quis essas mensagens? Exatamente pelo que eu acabei de dizer. Sua prova, veja você ao lê-las, ao percebê-las, ou ao ter a ilusão de estar percebendo-as, está ligado na espiritualidade, no universo, em Deus ou na materialidade. Se há um dualismo nesta vida, o único dualismo que você pode admitir é este. Você está ligado em Deus ou está ligado na matéria? Quem se liga em Deus acaba, inclusive, com a matéria. Então, por isso, não há dualismo. Porque ele não pode se ligar a uma coisa que, para ele, nem existe. Continuando. Parece uma questão de sorte, pois na condição de encarnado, nada somos. Calo. É sorte se o encarnado tiver ideias evoluídas. Short, ó, já você que imagina. Se você quer ser espírito, é short. Se você não quer, é azar. Agora, não é o encarnado, o ego, que vai evoluir nada. O ego não pode evoluir porque ele nem existe. Ele é só uma ideia que você está tendo. Como eu já disse, é o resultado de da mente de um espírito que fumou um baseado. Uma alucinação. É isso que é o encarnado. E é essa alucinação que está cobrando direitos para ser real. Originalmente, os espíritos são criados ignorantes e submetidos a incontáveis situações antes mesmo de receberem a autoconsciência. Deus faz tudo. Desculpa, isso que você está falando é uma ilusão. No Evangelho de Tomé pergunta ao Axi a Cristo, de qual será o nosso fim? E Cristo diz assim, como é que você quer saber o fim se você não sabe nem o começo? Como é que você quer afirmar isso sobre o Espírito, se você não sabe o começo do Espírito? O Espírito é submetido a provas antes da autoconsciência? Impossível. Deus seria muito injusto se desse a um que não tem consciência uma prova de consciência. É igual um professor que desse uma prova sobre algo que ele não ensinou. Impossível. Armando pergunta que consciência tem o espírito de quem está experimentando a vivência de uma cenoura? Eu acho que é a minha coelha, viu, Armando? Moço, sabe de uma coisa? O ego atropela coisas. Atropela, fala direito aqui, filha. Atropela. Como é que você quer saber que consciência tem um espírito, se você não sabe nem o que é um espírito? Veja, você só pode saber a consciência que um humano está tendo, porque você sabe o que é ser humano. Você não consegue, por exemplo, saber a consciência que está tendo um cachorro. Por quê? Porque você não é cachorro. Porque você não conhece a realidade cachorro. Então, se você não conhece a realidade espírito, como saber que consciência o espírito está tendo?
E se eu tivesse que lhe explicar, eu não teria palavras para lhe explicar. Por quê? Porque no mundo material, na região do sétimo grau de ego, não existem ideias que possam falar do espírito e da sua consciência. Assim como não existem ideias para saber o que o cachorro está pensando. Na verdade, você tem uma ideia sobre o que o cachorro está pensando. Mas é você que tem. Aquilo não existe. Você diz assim, olha, ele está com fome. E o cachorro está lá pensando assim, não aguento mais comer. A filha está dizendo que eu falo isso porque este o medo, não gosta de cachorro. Não, então vale para o leão. Você diz, o leão está querendo fazer isso. Mas o leão não está querendo fazer nada. Aliás, o ego que, vamos dizer assim, o espírito que, vamos dizer assim, está ligado ao ego de um leão, nem sabe o que é um leão. Por quê? Porque leão é uma coisa que só existe no ego de vocês, no ego humano. No ego leão não existe a descrição, eu sou um leão. Isso vale para o cachorro também. Armando diz, o Espiritismo diz que já passamos pelo vegetal. O que herdamos daquela vivência? Vegetabilidade. Veja, o que você sabe hoje sobre ser vegetal? Nada. O que, vou reformar a pergunta. O que você sabe hoje conscientemente sobre aquilo? Nada. Agora, no seu consciente existe. Mas o que existe no seu consciente não tem palavras para chiquear no consciente. Então, o máximo que eu posso dizer é o que você sabe e aprendeu quando foi vegetal, que isso é verdade, você já viveu a ilusão de ser, não foi, viveu a ilusão de ser, você aprendeu a vegetabilizar. Eu vou acabar indo para a Academia Brasileira de Letras, de tanto inventar palavras, para tentar explicar a vocês o que vocês não podem entender. O espírito espiriteia. Você, quando foi vegetal, aprendeu a vegetalizar. É o máximo que eu posso lhe responder. Aliás, quando foi animal, aprendeu a se animalizar. É o máximo que eu posso responder a você. Quando foi pedra, aprendeu a se pedalizar. Mais uma palavra nova para o dicionário. Armando continua, pois é, para um leão estar vivo, não foi preciso que um espírito o animasse? Por favor, pelo amor de Deus. O espírito guia a vida? Ou é Deus que guia? Quem criou a percepção em você de um leão? Deus. Só isso. No livro do Espírito se fala que o Espírito é necessário ao corpo humano para intelectualizá-lo, não para torná-lo vivo. Agora você está falando de espírito em leão. Eu diria que é necessário, baseado nessa intelectualização que o Espírito da Verdade falou, eu diria que é preciso um espírito estar ligado a uma forma de leão para leonizar o espírito, o leão. Agora, para viver, a vida, a movimentação, a ilusão da movimentação é questão de Deus. Quantas vezes você já se deparou com algo se mexendo na sua frente? Algo que eu digo a alguém, uma pessoa, que não tinha espírito nenhum. Era só uma imagem projetada por Deus.
Isso já aconteceu na existência de vocês todos milhares de vezes. E vocês nem se deram conta disso. Olha, moço do fio, por favor, eu estou comentando aqui e quero comentar com vocês. Não se sinta mal de me fazer tantas perguntas, sabe? Porque ao fazer essas perguntas todas, que eu estou respondendo e você pode estar pensando que eu estou dizendo que você nem deveria fazer, ao fazer essas perguntas, você está me dando a oportunidade de falar. Então faça mais. Agora, compreenda sempre isso. Não há nada para você saber. Anton diz que sobre esta última informação, Pai Joaquim, ele não entendeu. Se você poderia se estender, por favor. O moço falou que é necessário um espírito para que o leão tenha vida. Eu disse, mas não é isso que está no livro do Espírito. O que está no livro do Espírito é que o espírito é necessário no ser humano para intelectualizar o homem, não para dar vida a um homem. Vamos dizer assim, ele pegou uma ideia, levou para outro elemento, o leão, e criou uma outra, vamos dizer assim, reação à presença do Espírito, que é o que ele chamou de vida. E eu estou mostrando para ele que não é nada disso. Isso é só, vamos dizer, jogo de palavras que ele fez. Na verdade, a movimentação, ou seja, aquilo que você chama de vida, é uma criação de Deus. E isso independe de haver espírito ligado ou não. E esse conceito, porque isso é um conceito, isso é uma ilusão, estende-se para todas as formas, inclusive a humana. Muitas vezes, todos vocês já se depararam com pessoas, ou seja, elementos humanos aparentemente intelectualizados, que não tinha nenhum espírito ligado. Tratava-se apenas de uma imagem, como vocês chamam, holográfica. Uma imagem que fala, que tudo, mas não tem nada ligado nele. Armando comentou aqui que isso seria uma holografia. E o Anton diz que justamente essa imagem holográfica que ele não entendeu. Você sabe o que é? É uma imagem que age como se fosse uma realidade. Mas é só uma imagem. Então veja, existem pessoas com as quais vocês conversam, que respondem a vocês, que vamos dizer assim, tocam vocês, mas aquela pessoa não é um ego ligado a um espírito, mas sim uma mera imagem. Armando diz, essa imagem holográfica é exatamente como para nós a mostra de um filme, não há espíritos lá. Mas o que eu sempre disse, senão que a vida humana é um filme que você assiste. Você está assistindo me ouvir. E acha que esse assistir ou ouvir é porque eu estou falando. Não, é porque Deus está passando o filme ouvir neste momento. E você está assistindo. O pessoal está meio inconformado aqui, dizendo que é duro chupar essa manga, que está todo mundo com a cabeça em parafuso. Deu nó no meu último neurônio. E o Bruno pergunta o que acontece depois com esta pessoa, entre aspas, seria com essa ilusão, né? O mesmo que acontece com a ilusão do seu corpo. Some, desaparece. Some, desaparece. Quando uma imagem holográfica desaparece? Quando você desliga o botão. Quando Deus desliga o botão, ela deixa de aparecer. Na verdade é isso que acontece. Ela deixa de aparecer. Nada mais do que isso. Não é desintegra-se, não é acaba. Não,
deixa de aparecer. Só isso. Agora, de culpa, isso está afundindo a cabeça de vocês? Mas quem está acostumado com Umbanda está acostumado com isso. A trabalhar com imagens que não tem realidade alguma. Vai na mata. Que é uma mata? Uma percepção. Não existe. É uma holografia. O mundo uno e estável, onde tudo é uma ilusão, é tudo holográfico. Reinaldo pergunta, tipo um anjo da guarda que vem e some? Olufino, meu querido Olufino católico, que anjo da guarda chequetê. Todo anjo da guarda seu é um karma seu, e você é o karma dele. Anjo da guarda não chome nem aparece. A ideia de ter um anjo, chome e aparece. Quando Deus faz aparecer ou sumir. Não entre por esse exemplo não, meu querido padre, que não é isso não. Ele disse, estou brincando, acho que percebi sua ideia. E acho que também já respondeu a pergunta do Bruno, né? Que ele perguntou assim, mas some depois de um segundo ou vive uma vida inteira? E tanto faz, depende do para que ele veio, né? Doutor, meu doutor, não existe tempo. No universo único, uno, estável, não existe tamanho nem tempo. Então como é que eu vou dizer a você em quanto tempo ele some? Jean Carlin diz, até que ponto podemos criar situações em nossa vida? Não ego, espírito, se é que criamos. Nenhum. O espírito não cria situações. No livro do espírito está bem claro. O espírito pede gênero de provações. Então você, espírito, pede para que seja provado em determinado gênero de situação. É a partir desse gênero que Deus cria as situações. Então você não pede para ser rico nem ser pobre, pede para vencer a ganância. E Deus pode, para isso, que a pobreza ou a riqueza. Anton diz, tudo bem, isto dá para compreender, mas ao nível da imaginação. Podemos imaginar algo que é real enquanto está sendo imaginado, e depois desaparece. Mas entendo que o que está sendo descrito é uma imagem ilusória, não movida por um espírito, que tem alguma existência material. E aí dancei. Tem. Olha bem o que eu vou lhe dizer, moço do Yucao. Tem. Esta figura tem uma existência material. Qual e onde é essa existência? No seu ego. Ela só existe dentro de você. Ela só existe para você. Deixa eu contar uma história. Nós temos uma filha, a Bancona, que a mãe dela estava no hospital. E um dia, ela saindo do hospital, parou no ponto do ônibus. E sentou do lado dela, um de cada lado, um homem e uma mulher. Ciganos. Na época, nós fazia trabalho de umbanda. E este casal que botou ela no meio, começou a conversar com ela. Aí, ela conversou, gostou da conversa. E depois veio me contar, olha, Joaquim, eu estava desesperada, e apareceu um casal de ciganos e conversou comigo e me ajudou a sair daquele desespero. Quem são essas pessoas?
Eu disse para ela, bancona, como estavam as outras pessoas que estavam no ponto do ônibus? Ela parou, peixou e me disse, me olhando de uma forma estranha. Eu disse, é claro, eles estavam pensando que eu era louca, porque estava falando sozinha. Veja, a percepção holográfica é individual e não coletiva. Então a existência da imagem holográfica é individual e não coletiva. Então, se ela, a FIA está lembrando, pode ser coletiva, sim pode, mas na maioria das vezes não. E se ela é individual, quanto tempo ela vai durar? Enquanto você percebê-las. O moço está falando aqui, equizofrenia. Sim, é isso. Igualzinho. O que vocês chamam de doente são o chão. Doente é você que não acredita neles. Sabe? E aí, qual é a existência deles? Para você. E enquanto for necessário, a você. Eles não existem. Eles não, desculpa, elas, as imagens, não existem. É simplesmente uma coisa que você está percebendo e achando que é. Como você disse, uma ilusão que você acha que é real. O Bruno apenas fez um comentário aqui, né? Algumas pessoas realmente não têm, entre aspas, presença de espírito. Armando, tenho achado muito divertido ver o corpo carnal diferente de como vi ao longo dos anos. Essa carne sangrenta, interessante, nada mais é que nossa percepção. Como você já disse 1.000.000 de vezes, ilusão. Bem divertido ver como nos levamos pelos sentidos. É uma percepção, uma ilusão. Então é o quê? Uma imagem holográfica. Porque vocês estão, vamos dizer assim, abismados de poder existir uma imagem holográfica que não tem espírito. Se vocês são uma imagem holográfica com espírito, qual a diferença? A imagem é a mesma. Não importa em que canal você ligue sua televisão, você vai ver uma imagem só. Jean Carlin pergunta, se somos imagem e semelhança de Deus, não criamos nada? Você, o Espírito, é a imagem e semelhança de Deus, mas não é igual a Ele. Aonde você não é igual a Ele? Nos atributos que Ele tem. Um dos atributos que Ele tem é ser a causa primária de todas as coisas, ou seja, fazer as coisas. Então você, Espírito, é igualzinho a Deus, mas não tem como atributo fazer. Mas o que quer dizer ser igual à imagem e semelhança de Deus? A pequenininha ainda está aí, filha? A pequenininha da Beândia deve se lembrar de uma vez eu disse para ela, você é a imagem e semelhança de Deus, não é? Ela disse, show. Então empresta o cortador de unha, porque Deus está com as unhas grandes. Vocês acham que ser a imagem e semelhança de Deus é Deus ser igual ao que você acha que é. Mas não é isso. O que é ser igual a Deus é possuir tudo que Deus possui. E o que Deus possui? Inteligência, justiça e amor. Você tem isso. Você, Espírito, tem inteligência, justiça e amor. Então por que Deus é a causa primária e não você? Porque você possui inteligência. Deus é a inteligência suprema. Porque você possui justiça, mas Deus é a justiça perfeita. E você possui amor, mas Deus é a sublimação do amor. É o amor sublime.
Então ele tem esse atributo, porque tem as suas propriedades desenvolvidas ao extremo. E você, espírito, não tem esse atributo, porque tem as suas propriedades restringidas pela ilusão que você vive. Ficou claro? Jean Calin pergunta, e a força do pensamento, tela mental, tão difundida, tem algum valor? Como é que uma coisa que não existe pode ter força? Veja, o pensamento é uma ideia que Deus cria através do ego. É uma ilusão. Como uma ilusão pode ter força? Eu estou perguntando, Jean Calin, quando aparentemente essa força existe, né? Como eu já sei que é uma planta de uma vizinha, por exemplo. Você falou tudo, minha filha. Quando aparentemente existe. Você acreditou que existe. Você acreditou que você checou a planta. Mas não existe nem planta para ser checada. Deus criou a ideia de você ver uma planta se checar. E lhe deu a ideia de que foi você, com o pensamento, que checou. E você acreditou em tudo isso. Bruno está perguntando aqui se holograma é sinônimo de perispírito. Não, é sinônimo de percepção. Então é sinônimo de peripírito. Porque peripírito é só a percepção. Ele não existe. Então diria assim, peripírito é um holograma que você acredita que é o corpo do espírito. Acredita que é real. A Eliane de Curitiba pede para você falar algo sobre vidência, já que o espírito não tem forma. Como é que você sabe o que você viu? Pelo pensamento. Pela razão, pela consciência. Então o que é evidência? É uma ideia que Deus lhe dá. Só isso. Para quê? Para ver se você se diz o grandão, que é capaz de ter evidência, e você vibra nessa empolgação, ou se você ama Deus acima de todas as coisas e diz, eu não vi nada. Deus criou a ideia, Deus está vendo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu hoje ia fazer uma brincadeira com vocês. Não fiz porque o moço veio aqui. Eu ia dizer para a Fia assim, Fia, lê todas as 5 primeiras perguntas, porque eu vou responder da mesma forma. Isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Veja, vocês querem saber sobre a evidência? Porque vocês acreditam que a evidência existe. Vocês querem saber sobre o leão ou o cachorro? Porque vocês acreditam que o leão e o cachorro existem. Vocês querem saber sobre o comportamento do espírito? Porque vocês acham que o espírito se comporta de algum jeito. Tudo que você quer saber, você parte de uma realidade. Mas a realidade que você sabe não é real. Então, se eu ficasse calado aqui, esse tempo todo, dizendo o que você está falando não existe, o que você está falando não existe, eu teria respondido tudo. Na verdade, todos esses nossos questionamentos fazem parte do caminho, né, Joaquim? Armando diz, tenho inteligência, justiça e amor, ou é Deus quem me dá essas propriedades? Você, o Espírito, tem. Você, ego, não sabe o que é ter isso. Por favor, não se ponha na cabeça que você tem. Você, ego, não tem. Quem tem é o Espírito. E você hoje é 100% ego. Estou falando isso porque a partir disso você vai assar. Eu tenho, então vem cá. Me diz o que é a minha justiça. Impossível. Por quê? Porque a justiça que o Espírito tem não é a ideia de justiça que o ego tem.
A Armando está esclarecendo que ele pensou como espírito. O espírito tem isso tudo? Você não pode pensar como espírito, porque você não é espírito, você é ego. O espírito tem, mas tudo que o espírito tem, você ego não sabe o que é, não sabe como é, não sabe como pode ser, não sabe como funciona. O ego não sabe nada sobre o espírito. O ego tem ideias que Deus dá sobre o espírito como karma, como prova, não como realidade. Jean Calim, sobre a história da planta, né, de eu ter secado a planta da vizinha, ele pergunta, mas quando acontece o secamento, a planta não morreu? Como pode o que nunca viveu morrer? A planta para morrer, antes tinha que nascer. Como pode alguma coisa nascer se a vida, a existência, é dom de Deus, ou seja, é construída por Deus? Não, nenhuma planta morreu. O que aconteceu foi que Deus deu a percepção dela estar morrendo. Mas não há o que morrer, porque não há nada vivo. Ou seja, a minha prova era achar que eu tinha poder de pensamento e que a planta havia secado. E a prova da vizinha, sei lá eu qual era, de ter a percepção que a planta dela morreu. Sim. Até hoje você, vamos dizer assim em Tiapa, bate nos peitos dizendo, como você falou, eu chequei. Cadê Deus? Cadê a causa primária? Amar a Deus sobre todas as coisas é dizer, Deus fez, Deus sabe. Você me disse uma vez, ou eu assim entendi, que o espírito não é inteligente, mas recebe a inteligência do Pai. Olha, para nós discutir inteligência, teríamos antes que saber o que é inteligência. Só para, vamos dizer assim, botar mais lenha nessa fogueira, no livro do Espírito está escrito assim, o Espírito é o princípio inteligente do universo. Na pergunta de baixo, a inteligência é uma propriedade do Espírito. Olha, como é que o princípio inteligente só tem como propriedade a inteligência? Não dá para você compreender isso. O Espírito tem inteligência, ele não é. O Espírito não é uma inteligência, ele tem a propriedade, ou seja, ele recebe de Deus a capacidade da inteligência. Mas não quero entender isso, porque você não tem a mínima noção do que seja inteligência. Até porque a inteligência do Espírito não tem nada a ver com o que você, humano, ego, diz que é inteligência. Jean Calim, basta assistir a tudo como se fosse um filme e não se envolver emocionalmente com nada. Não acreditar em nada, não saber nada, nada ser e nada fazer. No mundo atual, no estágio atual seu, essa seria, vamos dizer assim, o máximo que você poderia fazer. Agora o melhor mesmo era você compreender que este filme é uma sansada horrível e dormir durante a exibição do filme. Se você conseguisse fazer isso, que não vai conseguir, seria maravilhoso. Você não teria nem a tentação de se envolver com o filme. Agora, hoje, o máximo que você pode fazer é dizer, esse filme está uma droga mesmo, mas a única coisa que eu tenho para ver, então assiste sem se envolver com ele.